Infelizmente, não consegui gravar o início desse talk show, mas registrei grande parte desse importante bate-papo sobre políticas públicas para a juventude. Agora convido você a acompanhar praticamente na íntegra esse momento especial da 38ª reunião ordinária do Rotary Club de Suzano. Já viu o presidente, Amanda, assistente social, nós somos bem felizes trabalhando e atuando com essa juventude. Você falou uma coisa muito legal, que é sobre o processo, né? O processo que o jovem entra, o processo que o jovem fica, e entrar nessa pegada de processo, queria fazer uma palestra sobre como foi o processo de ter um conselho da juventude aqui na cidade de Suzano, né? Você levou essa bandeira da juventude, e como foi para você ter essa ideia nova, diferente, e como foi para todo mundo aceitar, né? O poder público aceitar que a juventude é uma pauta, que ela precisa ser debatida e trazida dentro da cidade de Suzano. Conta para mim um pouquinho, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite também ao presidente Roberto Caria e também a Nilson, seus nomes cumprimentados, todos aqui presentes. Feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. A juventude é uma linha que você tem que soltar e não tem que segurar. Quando tivemos a ideia de lançar o Conjunto, isso foi uma pauta do projeto da campanha do nosso prefeito Pedro Lixo, que já tinha algumas pautas em relação a em relação a isso, e aí em algumas cidades isso funcionava muito bem. Eu cheguei a acompanhar. E quando foi a eleição do nosso prefeito Pedro, colocamos a ideia, abraçou logo de cara, e aí falou que o Andrezinho poder conduzir isso. Lógico que você tem várias dificuldades, que não são todos que vão topar o projeto, porque é muito trabalhoso, o Gabriel, lidar, né? Muita gente tem um certo preconceito, um certo não quer ir perder o seu tempo. Mas conseguimos construir isso muito bem, com a ajuda do André, e conseguimos fazer um lançamento, que foi no ano passado, setembro do ano passado, que foi um sucesso. Colocamos lá quase 1.400 jovens, com a presença do coordenador-geral da Juventude do Estado, Fabiano Borges, e ali foi uma grande surpresa, porque os próprios jovens se surpreenderam pela quantidade, pelo interesse, pela qualidade. Então isso foi muito gratificante, como a Mariane falou, né? E às vezes você descobre o talento ali, independente se você vai para o lado da política, se ele vai para o lado de alguma profissão, você acaba descobrindo um jovem que tem um potencial, né, maravilhoso, mas que não tem oportunidade. E aí, com o Conselho Municipal da Juventude, vem essa oportunidade, essa conexão com a política e várias outras oportunidades e projetos que acabam alcançando essa juventude que precisa, que é o nosso presente, mas também é o nosso futuro. Muito legal você falou sobre isso, sobre a questão de liderança, né, voltada ao poder público também, porque o Juliano é rotariano também, o Juliano está envolvido nesse mundo rotário nosso aí, e aí eu faço uma pergunta, pode ser tanto para ambos, assim, como que você acha que o jovem cruzeirense está preparado para liderar, né? Porque hoje a questão de liderança é uma coisa que não só as empresas procuram, mas na vida pessoal também a gente vem sendo visto muito, que a liderança é algo que está sendo muito trabalhado, né? Você acha que os jovens estão preparados para depois a liderança, para assumir lugares dentro da política pública? Porque o jovem e política pública não é uma coisa que se une numa mesma frase, né? O que você tem a dizer sobre isso? Como que vocês estão trabalhando para trazer esse jovem para perto da política pública? E daqui a política pública é um meio positivo, é um meio de transformação daquele jovem também, como a Ariadne falou. Gabriel, é tudo oportunidade. Eu acho que a política já começa na Guarda-Mirim, quando o jovem tem a sua oportunidade lá e acaba ali conhecendo a política da cidade. Mas acho que tudo é oportunidade, né? Assim como o Walter também tem várias oportunidades. E ali você acaba descobrindo o jovem, o que ele realmente quer. Às vezes ele vai lidar muito bem com a política, lógico, ele vai aceitar, enfim, depende da sua ideologia, da sua religião, eu acho que isso é muito misturado, enfim, cada um com a sua crença, enfim, ideologia também, acho que isso é liberado e aberto, tem que ser assim mesmo, a sua opção de escolha, enfim, mas eu acho que através das oportunidades que a cidade oferece, lógico, vai ser das políticas, mas acho que tem que, a formação, acho que o começo é sempre da família, a cultura que a família vai te oferecer, a questão política também que a família vai ali, né, dependendo da situação. Então acho que tudo começa pela casa, pela família. E aí você consegue depois encaminhar. Às vezes a própria escola, né, com a
formações políticas, abre uma oportunidade de ver a posição daqueles e alunos, mas eu acho que a cidade está preparada assim, até porque hoje nós temos um prefeito mais jovem, né? Aqui é da cidade de Leite, que é o Pedro, então acho que a cidade está muito bem preparada. Lógico, nós temos um conjunto que o projeto Ser também, que foi um sucesso, e na questão do André, com todo o Conselho Municipal da Juventude ali, consegue tocar isso. Então tenho certeza que os nossos jovens estão muito bem preparados e, lógico, parceria do Rotary, parceria com as demais entidades, eu acho que conseguimos preparar cada vez mais esses jovens para o futuro. Então, tenho certeza que a cidade está muito bem preparada. Lógico, falta muita coisa, mas estamos bem preparados para poder acolher essa juventude e aí achar um caminho junto a eles certinho. Perfeito, é um passo de cada vez, né, André? E é interessante você falar isso, como que o Pedro é o prefeito mais jovem da cidade. E aí, como foi para você, André, assumir essa parte da juventude e representar entre não também o nosso prefeito, porque o Pedro carrega essa bandeira da juventude também, né? E como que é para você tudo isso? E como foi novo para você assumir essa linha de frente da juventude dentro da cidade? Boa noite a todos. Primeiro, Gabriel, obrigado pela parceria de sempre. Cumprimentar esse ano que todos do Rotary realizam um grande trabalho. A Ariadne também, uma grande parceira da Guarda Mirim, o Sr. Jamil está ali, sabe quanto a gente vem trabalhando pela juventude, a Amanda também. Eu agradeço também ao secretário de governo Alex, que vem trabalhando pela juventude. E tudo isso, Gabriel, faz parte porque a gente não faz nada sozinho, né? Então é importante a gente agradecer. E em cima da sua pergunta, é mais para a gente desenvolver esse trabalho com a juventude. Para mim é uma honra, né? Porque quando a gente iniciou, né, dentro da administração ainda com a liderança do Rodrigo Axuxi, e ele ali já desenvolvia vários projetos, né, na gestão com relação a isso. Isso foi, posso falar, do Passe Livre, do Profarte, que são as oficinas culturais que existem na cidade, as modalidades esportivas que tem na cidade, que vem atendendo os jovens, as vagas de estágio. Então, assim, esse trabalho já foi, né, desenvolvido pelo Rodrigo, e aí agora continua com o Pedro, né? Então, assim, para nós é uma missão importante, porque o Conselho da Juventude ele nasceu em agosto do ano passado, então é recente, a gente está caminhando em relação a esse trabalho. É um desafio, porque a gente precisa estar cada vez mais próximos, né, das escolas, dos grêmios estudantis, das instituições, para que a gente possa desenvolver, né, os projetos, porque assim a gente consegue uma participação maior dos jovens, né? A gente consegue alinhar grandes projetos, porque quando a gente fala de juventude, a gente fala de esporte, de saúde, de cultura, de comunicação, de tudo, né? Então, assim, é importante que esse desafio, né, que foi passado para mim, contribuir de fato com o jovem, fazer a diferença em todas essas áreas. Né? E como que você está em vários conselhos, né? Como que foi literalmente das bandeiras carregar compromissos para você e tentar trabalhar em cima disso dentro do seu possível, dentro da prefeitura? Como que foi trabalhar com a assistência social, mas também com o Conselho da Juventude? Você também trabalhou com a questão do idoso, né? Fala um pouquinho para mim, como que foi assumir essas pastas aí? O conselho sempre são desafios, né? Porque ali você tem representantes da sociedade civil, representantes do poder público que estão ali propondo, elaborando projetos, políticas públicas, né? Então, quando eu participei no começo, que foi o primeiro no Conselho da Assistência Social, a gente já via que a gente tinha alguns desafios. Mas eu percebi que o Conselho poderia mais, né? Então, quando a gente participou do Conselho do Idoso, do Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente viu que as discussões eram importantes, mas a gente poderia estar também ali de frente, atuando e criando projetos, programas, ações, eventos que vão impactar essas pautas. A gente viu que o Conselho poderia muito mais, né? Então, essa foi uma questão importante, até por conta até chegar agora com a construção do Conselho da Juventude. Tudo isso fez parte de uma base de conhecimento, de experiência, para que a gente pudesse atuar agora à frente também na questão da juventude. Perfeito. Eu queria perguntar para a área, aqui a gente está dividindo em poder público e sociedade civil. Eu queria perguntar para a área, na Guarda Mirim, sim, vocês trabalham com o projeto Voto Consciente, que também fala muito sobre isso, porque lá vocês preparam meio que o jovem para trabalhar, ter um vereador, ter um prefeito e no dia ganhar até posse na Câmara Municipal de Suzano. Conta pra gente como que o jovem recebe aquilo, porque hoje a juventude tem aquele problema de eu não gosto de política, eu não gosto de trabalhar com isso, mas
como que é montar essa armadura do jovem e falar, você vive política, você usa um transporte público, você usa o sistema de saúde, como que é tudo isso para você e como é esse desmonte de armadura que o jovem faz para entender a política, para viver a política, né? Assim como o pontapé inicial dele na instituição é desafiador, esse primeiro projeto também, né? Então, ele chega cheio de expectativa, mas não sabe muito o que fazer. Eles querem, a gente assim, por mais que eles sejam, tem alguns que vêm com essa armadura, a gente tem uma receptividade boa, a gente assim, é bem feliz em relação a isso, porque a gente tem essa receptividade por parte deles. Só que eles não sabem por onde começar, né? Porque a gente tem que priorizar o pensamento crítico deles. Tirando essa questão de inteligência artificial, tirando a questão de redes sociais, eles têm que pensar por si próprios, né? Então a gente tem que desenvolver esse senso crítico. Então a gente pede para eles enxergarem e observarem o dia a dia. Como que está o bairro deles, como que está os arredores da escola. Então, a partir desse olhar, porque a gente tem o adolescente do Fulante, a gente tem o adolescente do Varanda, a gente tem o adolescente dos 4 cantos da cidade. Então, eles conseguem olhar para o próprio bairro e trazer discussão a respeito do que eles poderiam melhorar a nível do sistema eleitoral municipal. E aí vem alguns absurdos que a gente confessa, que a gente tem que ponderar, né, fazer com que eles entendam realmente qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito e o que eles podem atuar em relação a isso. Quando eles conseguem, quando essa chavinha vira, eles conseguem deslanchar e elaborar essas propostas de forma assertiva, né? Então, o primeiro bate, a primeira impressão é fazer com que eles consigam traçar um caminho, né? Então, esse processo é demorado, é um processo moroso, mas no final a gente consegue resultados positivos e finaliza lá com a aprovação da Câmara. Muito legal porque você une a sociedade civil com o poder público num projeto, né? Eu tive a oportunidade de ser do TRE durante esse projeto e conhecia, eu não tinha conhecimento de como funcionava para cuidar do processo eleitoral, foi muito legal, então para mim foi uma baita experiência. E eu queria saber de vocês, o que vocês veem, né, o Pedro vem trazendo aí muitos projetos de políticas públicas, mas eu sei que uma das coisas que a gente tem de projeto é o estágio na prefeitura, né, para os jovens. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês vêm trazendo como gestão, né, além do Conselho da Juventude, dentro da cidade de Suzano para os nossos jovens? Gabriel, além dos estágios oferecidos pela Prefeitura, lógico, em parceria com algumas empresas também, e agora também via Estado, o Estado vai disponibilizar algumas vagas para poder alcançar esses jovens, e também temos alguns projetos, né, via Prefeitura, que o próprio Conjuve já realizou e vai realizar agora também, como esse agora para a Eleição Jovem, e vamos agora, até o final do ano, criar o Departamento da Juventude, para que a juventude tenha mais espaço na cidade de Suzano e discutir as políticas que é de interesse. Então esse é mais um ponto. Então até o final do ano, o ministro do prefeito Pedro Muniz conosco para poder criar o Departamento da Juventude. Já estamos em processo, assim como também o Departamento da Mulher foi criado. É nossa ideia, lógico, que isso no futuro de uma Secretaria da Juventude, enfim, lógico, os projetos dando certo. Então a nossa ideia é que seja isso, o Departamento da Juventude, e ali que funciona todos os tipos de políticas que é do interesse da juventude. Mas lógico, tem outros projetos, tem a questão também de um projeto que o próprio André ajudou a criar, que é a questão da amiga empresa, né, André? Da amiga empresa, que vai falar um pouquinho também sobre isso, que é juntamente com o governo do Estado, é um projeto bem bacana, legal, que vai dar oportunidade para os jovens, principalmente os jovens do tio de guerra, que tem um horário diferenciado, na checada do horário, enfim, que vai ter oportunidade de ir na faculdade, e ter ali um desconto especial para ele poder fazer o seu curso, se formar, enfim, algumas entidades, né, como outros, enfim, outras. Então tem bastante oportunidade boa. Então isso é uma criação que nós estamos fazendo, lógico, tem que ter o pontapé inicial para poder ir casando com os outros projetos. Mas o projeto bacana é com a facilidade, lógico, da quantidade do prefeito Pedro Muniz, eu tenho certeza que vamos fazer uma juventude cada vez mais
consciente, né, do que é o certo, das oportunidades que tem que se aproveitar. Então, bastante coisa para acontecer. Eu tenho certeza que até o final do ano isso vai acontecer. Mas vou deixar o André falar um pouco desse projeto Amigo Empresa, que é bem bacana. Só pegando o gancho então, secretário, o selo Empresa Amiga da Juventude é um projeto que a gente vai lançar em breve, né, para a gente poder fortalecer, né, e inserir esse jovem no mercado de trabalho, reconhecer essas empresas que vão dar espaço, vão dar oportunidade para o jovem, seja ele jovem aprendiz, enfim, ele tem essa oportunidade, a empresa vai ser reconhecida por isso no município. Além disso, só pegando também com relação aos projetos, Gabriel, quando nós lançamos o Conselho da Juventude, logo no ano passado, nós tivemos o pré-vestibular, que foi um importante feito junto em parceria com o Fundo Social, o SASP, junto com a nossa primeira dama Débora. Foi a primeira ação. Depois realizamos o primeiro Fórum Regional da Juventude no UTT, com a parceria do Rodrigo Axuxi, falando sobre meio ambiente, sustentabilidade, e também com o Juliano Borges, falando da juventude. Foi a primeira ação, também uma das primeiras ações que a gente teve. A gente também teve esse ano já a Conexão Jovem, que de certa forma a gente faz de forma itinerante, levando nos bairros, nas instituições, falando sobre política pública para a juventude, em diversos temas, né? Então a gente tem várias ações aí para acontecer na cidade. Inclusive a gente está preparando já uma série de ações dentro do agosto, que é o mês da juventude, né? O agosto, dia 12 de agosto é o dia da juventude, então a gente está preparando uma série de ações que a gente gostaria aqui, lógico, de contar com o MOP, contar com a Borda Guilherme, para que possa fazer essas ações em parceria. Então, são várias ações, Gabriel, vários projetos que a gente vem realizando na cidade, mas é importante essa participação do jovem já nessa construção de política pública. Perfeito. Eu queria, pegando essa ideia da juventude, né? Conta para mim um pouquinho como que o Rotary, que hoje no Rotary a gente tem diversos empresários, a gente tem pessoas que investem na juventude, como que o Rotary pode estar ajudando dentro desse projeto para a juventude suzanense? Bom, Gabriel, é importante que quando eu faço uma participação não é por acaso, é porque a gente realmente precisa, esse trabalho a gente vem fazendo já desde o começo. É importante que o Rotary, e junto com o Rotaract, com o Interact, possa pensar nessas ações em parceria com o Conjur, e aí a gente fala nessa questão do seu empresariado da juventude, inclusive porque tem muitos empresários, porque quando você investe na juventude, você está investindo no futuro. Então, assim, e passa pelo presente, passa por essa construção. Então, é importante que a gente possa caminhar juntos nesses projetos, a gente possa discutir esses projetos que vão beneficiar a juventude, inclusive o seu empresariado da juventude. Então, aqui já coloco à disposição com a sua juventude para a gente abordar esses temas que vão ser interessantes para o Rotary como um todo, para que a gente possa continuar esse trabalho com a juventude. Perfeito. Eu vou deixar uma última pergunta para os três, mas começar pela Ari, que é o que você espera da juventude daqui a 10 anos? O que você vê, que você acha que vai mudar dentro, já fica pensando aí vocês. Quer começar pelo secretário. Secretário, o que você espera da juventude daqui a 10 anos de transformação? Uma juventude mais consciente, uma juventude que aproveita mais as oportunidades, porque passa muito rápido, né? Você acha que daqui 10 anos vai demorar, mas daqui 10 anos é muito rápido. Eu acho que as mulheres estão aí, lógico. Primeiro, acho que a gente tem que ter um direcionamento. Lógico, quem está trabalhando na cidade tem que dar essas oportunidades, né? Não só na área central, mas nos quatro campos da cidade. Mas eu vou terminar aqui, a minha opinião, nessa parte da juventude. Se você colocar mais ou menos de 2020 para cá, a juventude cresceu muito nessa questão. Hoje nós temos mais de 50 mil jovens na cidade de Suzano, nos quatro cantos. E a política, quando alcança esse jovem, o Gabriel, do jeito que você aborda essa juventude, você acaba assustando. Você tem que ter todo cuidado
né, nessa questão de você abordar esse jovem. Então, acho que as oportunidades que a cidade oferece, as entidades como o Rotary e as demais entidades que oferecem oportunidades, até o acolhimento mesmo, né? Você, do jeito que você acolher esses jovens, você acaba trazendo mais para perto e ali conseguindo conduzir que ele tenha um futuro melhor, mas dependendo também da sua vontade, do que o jovem espera. Então, acho que é isso, acho que o acolhimento é o primeiro passo para que daqui a 10 anos nós tenhamos uma juventude mais consciente, que respeite mais. Até você vê muitos relatos na sala de aula hoje. Infelizmente, na nossa época, né, eu acho que por 43 anos, na nossa época você não via esse tipo de agressão. Hoje parece que é normal, né, a juventude agredir os professores, enfim. Acho que isso é uma coisa que nós temos que reconquistar esse respeito de novo, né, da sala de aula, sabe, do ensinamento, e dizer que o professor ali não é seu pai e sua mãe, mas ele é uma autoridade que está, né, ensinando a você para que você tenha um futuro melhor. Então, acho que, primeiro, nós temos que conquistar esse respeito na sala de aula. Acho que a educação é tudo na vida de um jovem. Então, acho que esse é o primeiro ponto para que daqui a 10 anos essa juventude faça a diferença na cidade de Suzano, no Brasil, no Estado e na vida de quem precisar. Mas eu termino aqui uma frase que eu criei: a juventude não é o futuro distante, é a força política de agora. Quem participa hoje decide o amanhã. Então, tem que participar, tem que fazer para poder decidir o seu futuro de amanhã. Perfeito. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Eu quero agora você, Ari. Ele falou sobre a respeito da sala de aula e você vive isso no dia a dia, né? O que você tem a dizer sobre essa juventude tão esperada daqui a 10 anos? A juventude daqui a 10 anos é justamente a juventude de hoje que está esperando a oportunidade, né? Então, o que eu espero é que eles aproveitem as oportunidades, né? E entendam o processo, respeitem o processo. É uma coisa que a gente bate bastante lá na tecla na Guarda Mirim, que é respeitar o processo de formação, o processo de contrato de aprendizagem. E quando eu falo que a juventude daqui a 10 anos é justamente a juventude de hoje que está esperando uma oportunidade, aproveito o ensejo para os senhores aqui observarem que tem jovens que querem, sim, oportunidades, que estão esperando oportunidades, né? Então, às vezes, ele quer, sim, fazer uma faculdade, ele quer fazer um curso técnico, mas falta dinheiro, porque às vezes a gente tem jovem que sustenta uma casa, uma família, com o salário de jovem aprendiz. Então, justamente, a juventude de 10 anos é aquela juventude que está ali na Guarda Mirim, que está nas outras entidades, esperando justamente a oportunidade de ser contratado aí como jovem aprendiz, de dar esse pontapé inicial. Então, é isso que eu espero. Muito legal, sério. Eu vou tirar por último você, André. Então, o que você tem a dizer sobre a juventude de 10 anos, que também, como o Alex falou, não é coisa distante, é uma coisa que está perto aí. Conta pra mim, o que você tem a dizer? Gabriel, eu acho que o mais importante é ter uma juventude atuante, né? Eu vou pegar um exemplo, não fazendo média com você, e nem com a Ariadna, porque assim, eles são meus braços lá dentro do Conjuve, eles me ajudam demais. Então, se o jovem ele conseguir, né, atuar de forma mais participativa mesmo, dentro da sociedade, dentro das suas instituições, dentro do Conselho da Juventude, dentro dos espaços públicos, com certeza a gente vai conseguir fazer a diferença. Com certeza a gente vai conseguir transformar vidas. Porque na Guarda Mirim tem uma quantidade significativa de jovens, o Rotaract também, o Interact também. Então é importante que vocês, que a gente possa contribuir na formação, contribuir com o entendimento dele enquanto política pública, porque só assim eles vão conseguir entender a importância da política, de fato, de maneira geral, no dia a dia. Quando a gente sai de casa, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vive a nossa vida dia após dia. Então, eu acho que é isso, Gabriel. Aproveitando também para agradecer mais uma vez você, a Ariadna, o Alex, a todos do Rotary, pela parceria de sempre, pela disponibilidade de a gente participar do jantar de uma reunião tão importante como essa e falar de juventude, falar de política pública,
que com certeza a gente juntos a gente consegue ajudar muitos jovens, transformar muitas vidas e fazer realmente a diferença. Então, obrigado, Gabriel. Imagina, eu queria agradecer a todos que estão aqui, foi muito legal essa troca de ideias, foi uma coisa mais informal mesmo, para a gente conseguir entender a juventude na prática, entender o lado político, entender o lado do dia a dia, mas entender que a juventude é uma ferramenta, é uma força que vem transformando a cidade, que vem transformando entidades e que vem fazendo acontecer e que sem a juventude a gente não teria uma cidade tão avançada como Suzano. Muito obrigado por terem vindo aqui, é um prazer ter vocês. A casa está aberta para vocês novamente. O